Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos eventos mais bizarros e, sinceramente, perturbadores da história. A Praga da Dança, que em 1518 transformou as ruas de Estrasburgo num verdadeiro palco de delírio coletivo. Pensa só nessa pergunta. O que poderia levar uma pessoa a dançar sem parar por um mês? Não por uma hora, não por um dia, mas por semanas. Um impulso que simplesmente não dá para controlar. O que será que está por trás de uma coisa tão estranha e exaustiva? Então, vamos voltar no tempo. Imagina o cenário. Estrasburgo, verão de 1518. A vida ali já era super difícil, com muita fome, muita doença, e no meio de tudo isso, algo ainda mais inexplicável estava prestes a acontecer. Para a gente entender como essa febre toda começou, a gente precisa conhecer a paciente zero, a primeira dançarina. Os documentos da época contam que tudo começou com uma mulher chamada Frau Trófia. Ela simplesmente saiu de casa, foi para a rua e começou a dançar. Mas não era uma dança normal, era algo frenético, sabe? E o mais assustador é que ela não conseguia parar. Era como se estivesse possuída por um ritmo que só ela ouvia. Só que o caso da Frau Trófia foi só o começo. Não demorou nada e o que era a agonia de uma pessoa só virou uma epidemia de movimento. Uma coisa que saiu completamente do controle, fugindo de qualquer lógica ou razão. O que impressiona aqui é a velocidade com que tudo aconteceu. Em uma semana já eram dezenas de pessoas dançando com a Frau Trófia, e em agosto já eram centenas, e a cidade virou um caos. A coisa ficou tão séria que as autoridades, desesperadas, tentaram de tudo. Chegaram a montar um palco e contratar músicos porque achavam que a febre ia passar se as pessoas dançassem até a exaustão. Dá para acreditar? Os registros não são exatos, mas as estimativas falam em algo entre 50 e 400 pessoas que foram arrastadas para essa dança bizarra. É muita gente, né? E essa falta de números exatos só aumenta o mistério. Claro que na época as explicações eram bem diferentes. Falavam em possessão demoníaca, num castigo de Deus pelos pecados da cidade. Alguns médicos até tentaram dar uma explicação mais científica, falando em sangue superaquecido. No fundo, era a gente tentando entender o inexplicável com as ferramentas que tinham. E isso nos leva a uma das partes mais debatidas dessa história. Essa dança era realmente mortal? A resposta pode não ser tão óbvia quanto parece. A imagem de pessoas dançando até morrer é muito poderosa, muito aterrorizante. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Quando a gente olha os registros históricos com mais calma, a história fica um pouco mais complicada. E aqui está o ponto central da confusão. Relatos que foram escritos décadas depois pintam um cenário horrível, falando de até 15 mortes por dia. Só que os documentos oficiais da cidade de Estrasburgo, escritos na época em que tudo aconteceu, não mencionam nenhuma morte. Essa diferença é crucial e sugere que talvez essa lenda da dança da morte tenha sido um exagero que cresceu com o tempo. Com tanta incerteza, a ciência moderna entra em campo para tentar achar uma resposta. Vamos dar uma olhada na primeira teoria, que busca uma causa física. Uma das teorias mais populares fala em ergotismo. É uma intoxicação causada por um fungo que contaminava o pão de centeio, que era a base da alimentação na época. E o detalhe é que esse fungo produz substâncias parecidas com o LSD, que poderiam causar alucinações e espasmos violentos. Parece que fecha a conta, né? Pois é, parece uma boa explicação. Mas o historiador John Waller mostra que ela tem vários furos. Primeiro, quem está intoxicado com ergotismo geralmente fica doente demais para conseguir dançar por dias. A pessoa sofre com convulsões, dores horríveis. Segundo, é muito improvável que centenas de pessoas tivessem a mesmíssima reação a uma droga. E por último, por que esses surtos de dança se concentravam só naquela região específica? O ergotismo era comum na Europa toda. Então, se não foi veneno, o que mais pode ter sido? E se a causa não estivesse no corpo, mas na mente? E aí, a gente chega na principal teoria moderna, a histeria em massa, ou doença psicogênica em massa. É um fenômeno fascinante e, ao mesmo tempo, bem assustador. É quando o estresse extremo de uma comunidade inteira acaba se manifestando fisicamente num grupo de pessoas, quase como um contágio social, se espalhando de mente para mente. E em 1518, Estrasburgo era o cenário perfeito para uma histeria. A população enfrentava uma miséria terrível, fome, doenças. Além disso, existia uma crença muito forte em maldições e em santos que podiam castigar as pessoas com pragas de dança. A dança pública e desesperada da Frau Trófia foi a faísca que acendeu esse verdadeiro barril de pólvora de estresse e superstição. E o ponto crucial é que este não foi um evento único.
Existem registros de pelo menos 7 outros surtos de dança na mesma região durante a Idade Média. Isso sugere fortemente que havia algo específico na cultura e nas crenças daquela área, uma vulnerabilidade psicológica coletiva que a tornava mais suscetível a esses surtos. Bom, depois de explorar as evidências e as teorias, chegamos à hora do veredito. O que, afinal de contas, aconteceu nas ruas de Estrasburgo? Colocando tudo na balança, o culpado mais provável não foi um veneno no pão, mas sim o poder avassalador da mente. A doença psicogênica em massa é a única explicação que se encaixa em todos os fatos históricos que a gente tem, desde a natureza do contágio até a ausência de mortes nos registros oficiais. A melhor forma de resumir é esta. A praga da dança foi uma espécie de psicose coletiva induzida pelo estresse. Uma combinação explosiva de crença, medo e miséria que fez centenas de pessoas entrarem num transe do qual não conseguiam sair. Uma prova do poder incrível da mente sobre o corpo. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final bem inquietante. Essa história, de mais de 500 anos atrás, nos força a perguntar quão poderosa é a mente para moldar nossa realidade física. Até que ponto nossas crenças e medos coletivos podem se manifestar de formas que desafiam a lógica. É um lembrete fascinante e um pouco assustador, da profunda e misteriosa conexão entre o nosso estado psicológico e nosso corpo, uma lição que com certeza continua super relevante até hoje.